Boa tarde, amigos. Hoje eu quero responder um ouvinte que me fez uma pergunta. É certo jejuar? E quais são os seus efeitos? Brielle, eu vou tentar te responder, amiga, da melhor maneira possível e dentro da Bíblia. Tanto é certo jejuar como deve. O jejum, ele precisa ser simplesmente acompanhado com oração. Porque se você jejuar e não orar, o seu jejum fica como se fosse um grito ao léu. Ou seja, você falar ao vento. Não vai ter sentido a sua voz. O nosso jejum, para que ele seja um jejum abençoado e Deus possa receber o seu jejum como essência suave nas narinas de Deus, quando ele é feito com a oração. A Bíblia diz que a oração é o veículo e a comunicação entre você e Deus. É como se fosse um telefone. É como se fosse um telefone. Você liga e do outro lado da linha alguém atende. Quando você ora e faz a junção do jejum, você verá o efeito. O jejum é muito forte. Tanto é que ele é forte que Deus, o próprio Jesus Cristo, orava sempre. E hoje aqui nós vamos ver quem mais jejuou na história bíblica. Muitas pessoas acham que o jejum não é nada. Mas o jejum coração tem um efeito tremendo. A Bíblia, ela nos ensina a orar e jejuar. A Bíblia diz: orai e jejuai, para que não caia em tentação. Quando Jesus desceu do monte, ele estava ali orando e jejuando. Ele desceu do monte e a multidão o seguia. E diz a Bíblia em Lucas que Jesus Cristo, ele chegou até ele, o pai de um menino lunático, e disse: Senhor, meu filho sempre cai espumando, ora cai na água, ora cai no fogo, e ninguém consegue tirar esse demônio, ninguém consegue curar o meu filho. Seus discípulos têm orado, mas não conseguem. E Jesus respondeu: existe castas de demônio que só saem com jejum e oração. Então o jejum é uma base, é como se fosse um alicerce de uma casa para sustentar as suas vigas. Ora, eu assisti de um pregador que ele disse que o jejum, nós temos que jejuar em casos excepcionais. E não é da maneira que ele falou. Ele falou sem base e sem conhecimento. Nós devemos orar sempre. Ele disse que jejum não é uma moeda de troca. Para ele que não tem conhecimento, e depende da moeda de troca que ele entende que seja. Porque o jejum é uma troca. O jejum é uma troca. Tudo na vida é uma troca. Ninguém vai abrir um jejum simplesmente por fazer um jejum. Eu vou levantar de manhã e disse: hoje eu não almoço até 2 da tarde, 5 horas da tarde, 8 horas da noite, ou eu vou até amanhã, simplesmente porque eu acho que devo jejuar. Sem fundamento, sem base. Deus precisa saber por que você está jejuando. E hoje nós vivemos num mundo tenebroso, difícil.
aonde pais de família, nós pais de família, eu me incluo no meio, que a gente passa momentos difíceis e a gente precisa buscar a Deus para que Deus possa nos abrir os caminhos. Só Deus pode abrir os caminhos. Porque a vida não é só do evangelho que nós vamos viver. Nós alimentamos, nós bebemos, nós pagamos aluguéis e tudo isso depende do dinheiro. Nós vivemos no mundo capitalista. E aí é que está o negócio. Quem não entende da palavra, às vezes é fanático, acha que por aí vai, mas não é por aí. Precisamos buscar a Deus sim, para que Deus possa estar nos abençoando e levantar de manhã, né, entrar no quarto, fechar a porta, dobrar os nossos joelhos. Né? Quem não quiser ajoelhar, que sente, mas o bom é ajoelhado, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha perante Deus será exaltado, e que o que se exalta perante Deus será humilhado. Então precisamos de nos humilhar diante do nosso Deus. E não fazer como o samaritano e o publicano, que tem pessoas que oram para se mostrar. Cristo disse que esse jejum nada vale. O publicano entrou no templo e o samaritano também. Publicano de um lado, samaritano do outro. E o publicano começou a bater no peito e disse: Senhor, não sou como aquele ali que está orando. Eu sou um homem que dou meu dízimo, dou ofertas, ajudo os pobres. Eu não sou como esse samaritano. E o samaritano nem os olhos abria e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim. Meu Deus, eu sou pecador, sou pobre e miserável. Eu não sou digno da sua ajuda, Senhor. Mas a tua bondade e a sua misericórdia que me cobre. E a Bíblia diz que o samaritano é que foi exaltado. O que estava se exaltando é o que foi humilhado, que foi o publicano. Então, amigos, eu gostaria de deixar aqui tudo sobre o jejum e a importância de jejuar. Se nós formos olhar aqui, quando eu falei que o jejum é como se fosse uma base de troca, e eu não quero aqui criar polêmica sobre isso, não é verdade? Mas eu quero falar dentro da Bíblia. No livro de 1 Samuel 7, versículo 6, Samuel manda que todo mundo ore. Né? Samuel manda que todo mundo ore. E disse assim: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós. Quando Samuel manda todo mundo congregar em Mispa, ele diz que orarei por vós, era pedindo a Deus para que Deus abençoasse ele na batalha. Não é verdade? Então, ali Samuel estava pedindo que eles orassem. A arca do Senhor teria sido tomada pelos filisteus. Eles estavam com medo. E o povo diz que chegou e derramou água na presença de Deus. Derramou água perante o Senhor. E ali Samuel orou. Samuel jejuou todo aquele dia. Então Samuel estava jejuando e orando em prol de uma coisa. Em prol de algo que só Deus poderia, né, resolver aquela situação. Se nós formos olhar também no livro de Neemias 1, versículo 1 e 4, quando Neemias servia o rei Artaxerxes, Neemias era espécie de um mordomo ao rei. Ele servia vinho na mesa do rei. Não é verdade? E quando Neemias chegou perante o rei, que estava ali colocando vinho no copo para o rei olhou para Neemias e falou: por que você está triste? Eu nunca lhe vi triste assim. E a Bíblia diz que Neemias fala para o rei: Senhor, como não estarei triste? Aonde os ossos dos meus pais estão enterrados, ali está o sepulcro dos meus antes queridos. E eles derrubaram o muro de Israel. Está todo mundo ali isolados, desonrados. E ele queria que o rei o ajudasse. E a Bíblia diz que Neemias orou a Deus. Neemias orou a Deus para que Deus desse ele força e que o rei o concedesse em ele voltar e reconstruir o muro de Jerusalém.
Neemias fez algo em troca. Ele jejuou em prol de um objetivo que era levantar o muro de Israel. Então por que não é uma moeda de troca? Ele não foi ali fazer um jejum qualquer. Ele jejuou a Deus, ele jejuou naquele dia porque era cabível de jejum, né, e de um sacrifício maior. Ora, temos que analisar a palavra do que vai falar para que não seja distorcida. E depois da oração, depois do jejum de Neemias, o rei não só o liberou, como também ofereceu o seu exército para ir com ele e reconstruir o muro de Jerusalém. Olha, irmãos, a gente tem que entender a Bíblia da maneira correta e não tentar distorcer, né, aquilo que está escrito, o que Deus deixou. Josafá ficou, a Bíblia diz que Josafá também orou. E a oração não é só para o evangélico, a oração é para qualquer um que teme a Deus e que queira buscar a vontade de Deus e buscar, né, a ajuda do Senhor Jesus. Né? Josafá, quando ele foi avisado que estava vindo guerrear contra ele, né, o povo de Edom, e Josafá ficou no meio do povo, e ele fez ali um jejum corporativo, onde todo mundo na cidade teve que orar e jejuar. E nós sabemos da vitória de Josafá, né? Ali está no livro de 2 Crônica 2:3, né? Josafá consultou e jejuou e orou muito, e Deus ouviu as suas orações e recebeu o seu jejum. Então, amigos, eu gostaria que vocês entendessem o poder do jejum da oração. Quando você se sentir fraco, quando você se sentir que está na hora de você jejuar, jejue. Nós não podemos jejuar como jejuou Moisés, que ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, porque um ser humano como nós formos fazer um tipo de jejum desse, o que pode acontecer é que a gente pode realmente sofrer uma crise e talvez chegar até a óbito, porque o nosso corpo ele precisa de água, né? Os nossos rins precisam ser lubrificados. Se não tomarmos água, pode sofrer uma consequência. E ali era um ser sobrenatural, que foi o caso de Moisés e o próprio Cristo, quando foi tentado no deserto, que ele jejuou 40 dias com 40 noites, não comeu e não bebeu. Irmãos, se formos aqui olhar na Bíblia, os homens que jejuaram foram muitos. E se você analisar, todos eles eram profetas fervorosos diante de Deus. Então o jejum é para pessoas que querem buscar a Deus. É para pessoas que querem colocar sua vida diante de Deus e em busca de um objetivo maior. Não vem com essa conversinha dizer que jejum não é em busca de algo maior, porque em busca de algo maior sim. Eu não gostaria de usar essa palavra, que para mim ela é uma palavra fora do contexto evangélico, quando você diz que o jejum não pode ser uma moeda de troca, e quando você fala moeda de troca, parece que fica pesada a sua expressão, mas não é pesada a expressão, é na realidade sim, O jejum ele é feito em busca de algo maior, seja ele qual for, na vida financeira, na vida espiritual, em tudo. Quer dizer, se você está numa situação dentro de casa, sem poder comer, sem poder fazer a sua própria compra, a sua própria feira para sustentar a sua família, e vendo que cada dia as portas estão fechadas, porque o diabo quer assim, principalmente o servo de Deus, esses que são mais castigados, esses que o diabo procura mais tentar, que é para poder distanciar e fazer com que ele se enfraqueça e perca a vontade de servir a Deus. Esses é que é preciso realmente jejuar. Pessoas que temem a Deus. Eu não quero usar aqui o evangélico de forma generalizada. Não, de jeito maneira. De jeito nenhum. Isso não existe.
É todo aquele que teme a Deus. Cornélio, no livro de Atos 10:30, ele não era crente, não. Ele era um centurião da corte, é como se fosse um embaixador de um país. Ele era centurião da corte, era um cara, né, um cara forte, um cara de influência, inclusive influência política na época. E a Bíblia diz que estava ali Cornélio, naquele dia, aproximadamente a hora 9, ele teve uma visão quando um anjo de Deus apareceu na sua frente com roupas resplandecentes. E diz: Cornélio, as suas esmolas e as suas orações já chegou até a mim. Manda na cidade de Jope procurar Simão, por nome Pedro. E aí, eu te pergunto. E a Bíblia diz, Cornélio, que aquela visão, ele estava ali, era o 4º dia que Cornélio estava em jejum. Será que Cornélio estava jejuando assim? Por quê? Será que Cornélio jejuava por jejuar? É verdade. Precisamos pedir a Deus que as pessoas abram suas cabeças e tenham mais conhecimento do Evangelho. Nós vivemos num mundo difícil, num mundo onde as pessoas perderam o respeito, filhos perderam o respeito pelos pais, filhos que não sabem nem dialogar com seu pai, com sua mãe, já vêm com mal respostas. E a mão de Deus pode ser pesada. Quem que tem que fazer esses pais? Buscar a Deus, jejuar, fazer uma oração fervorosa e colocar o jejum em prática e dizer: Senhor, converta o coração, meu Deus, transforma, meu Pai. É assim, esse mundo é assim, nós vamos partir daqui para outra. E o queremos levar para Deus. Não importa o seu passado. Não importa o seu passado. Paulo fez 1001 coisa errada na vida. E depois se tornou um dos maiores pregadores de toda a história. Davi fez coisas erradas demais. Mas ele voltou, quando o pecado que ele cometeu e que Deus pesou a mão sobre a sua cabeça, o que fez Davi quando o seu filho nasceu e adoeceu? Ele foi para a cinza, ele era um rei, rasgou a sua roupa, não é? Cobriu a sua cabeça com cinza e se humilhou diante de Deus. E jejuou, estava ali jejuando e dizia: Deus, perdoa meus pecados, Senhor. Triste coisa é cair na mão do adversário, prefiro cair na mão do Deus vivo, porque Ele é misericordioso para comigo. E foi assim nos homens fortes de Deus. Foi Josafá, foi Neemias, foi Jeremias, foi o próprio Jesus Cristo, foi Samuel. Você só vê pessoas fortes que oraram. Mas hoje em dia está muito comum na igreja, chegou, deu o dízimo, acha que está tudo bem, está achando que Deus vai dar a salvação a troco de dinheiro. Não sei se Deus é mercadoria, se Deus precisa de dinheiro de ninguém. Infelizmente o mundo se corrompeu, a ganância, a avareza está acima de tudo. Tudo pelo dinheiro, tudo pelo dinheiro. Nós vamos aqui também analisar a situação de Elias, o tebista. O tebista matou 450 profetas de Baal. E quando Acabe fez a Jezabel saber o que tinha acontecido com os profetas, Jezabel falou: hoje eu mato Elias. Hoje a vida dele é um tanto quanto a vida dos meus profetas que ele matou. E ali Elias se acovardou e correu. Deitou-se debaixo de um zimbro, um caminho de um dia. E a Bíblia diz que o anjo veio e Elias comeu a comida e bebeu, que o anjo de Deus trouxe para ele. E ele jejuou, ficou com a força daquela comida, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. E se escondeu numa caverna. Elias naturalmente já estava com um pouco de depressão, que é todo jeito de um depressivo. O depressivo, ele não gosta de conversar com ninguém, ele chora à toa, ele quer ficar
trancafiado em um quarto, ele não quer conversa com ninguém. É todo sintoma de um depressivo. E Elias estava depressivo. Mas Elias teve uma coisa nele. Elias não perdeu o temor de Deus, ele tinha dobrado. Tanto é que ele se intocou na caverna, mas ele não estava correndo de ninguém. Ele estava correndo do pessoal, porque naquela hora a fé dele se abalou. Mesmo com 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, Elias estava ali procurando a presença de Deus. E a Bíblia diz que naquela caverna, Deus visitou ele e disse: que fazes tu aí, Elias? Sai para fora, eis que estou contigo. Eu não vou aqui fazer uma pregação sobre o livro de 1 Reis, sobre a vida de Elias, porque fica muito alongado o meu vídeo. Mas ainda iremos falar sobre a vida de Elias completamente, da maneira que foi, como aconteceu, quando ele foi trasladado, né, quando ele transferiu o poder que ele tinha com Deus para Eliseu. É uma história muito longa e, porém, muito bonita. Mas o que eu quero nesse dia deixar aqui para vocês que estão me ouvindo, que o poder do jejum e oração, você que está aí, você que está assistindo esse vídeo, por favor, quando se sentir machucado, quando se sentir abalado, quando você sentir que suas forças estão acabando, recorre a Deus, com o veículo de comunicação para com Deus, que é a oração e o jejum. Você tem um veículo na mão, meu irmão. Você tem um veículo aonde você pode falar com Deus a hora que você quiser. Bata no peito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, perdoa minhas falhas que são muito grandes. Neemias não teve vergonha de dizer para Deus: Senhor, nós pecamos. Ele não disse eles pecaram. Disse: nós pecamos, Senhor. E Neemias era um homem fiel a Deus. Ele não precisava dizer: eu pequei, Senhor. Mas ele disse: Senhor, nos perdoa, meu Deus. Nós pecamos contra ti. O teu povo perece por falta de conhecimento. Construiu deuses para poder adorar Deus de Baal. Josafá era rei, mas se humilhou. Foi perante a praça, no meio do povo, e se humilhou. E ali ele jejuou e orou. Esse mundo é difícil, irmão. As lutas são difíceis. Então busque a Deus. Ore, jejum. Se não aguentar jejuar o dia todo, jejua até meio-dia, 2 horas. E vai assim até seu corpo vai se acostumando. É como eu falei, jejuar 40 dias com 40 noites sem comer e sem beber. Isso praticamente é impossível. O ser humano comum é difícil. Isso é só para ser sobrenatural, como o próprio Deus, Elias e Moisés. Esses 3 eram considerados ser sobrenaturais. Tanto é que na transfiguração eles estavam lá com Cristo. Se eles estavam lá com Cristo, porque eles não foi passado pelo vale da sombra da morte. Elias foi trasladado e a cova de Moisés até hoje ninguém o encontrou. Então, queridos amigos, se você gostou do vídeo, se inscreva, vai lá, dá seu like, dá o seu joinha. E se tiver algo a comentar, se algo quiser, se tiver querer saber de mais alguma coisa, fazer alguma pergunta, querer que eu fale sobre outras coisas a respeito de Deus, né? Estamos aqui para poder estudarmos juntos, né? Eu no meu vídeo e você do outro lado da linha, acompanhando na Bíblia, não é verdade? E eu quero agradecer a todos vocês, desculpem, e ao assistir esse vídeo, compartilhe, mande esse vídeo para mais pessoas, para seus amigos, que quem sabe que através da palavra nós estamos aqui evangelizando centenas e milhões de pessoas. A palavra de Deus é o ide pregai a palavra, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo e o que não crer será condenado. Crer é crer em Deus. Tenham boa tarde e fiquem todos com Deus.